Olá, tudo bem? Hoje eu vim fazer uma videoaula de resumo da unidade 4 da nossa apostila didática, ok? Vamos lá? Então, na unidade 4, nós vimos qual é a sua opinião, um texto dissertativo escolar, ok? Abordando, então, um ponto de vista relacionado o primeiro texto era a publicidade infantil, perigoso artifício, né? A propaganda através do olhar de uma pessoa relacionada à propaganda infantil, aí, o que é algo muito polêmico, né? Então, dentro da dissertação escolar, existe uma estrutura, introdução, desenvolvimento e conclusão. A introdução vai estar no primeiro parágrafo, o desenvolvimento sempre no corpo do texto, ali de 2 a 3 parágrafos, e a conclusão no último. Existe um contraponto que se chama tese. A tese é o argumento constatado pelo nosso autor, o ponto de vista dele. Então, se você estiver nessa estrutura de texto, ela pode estar ali no segundo parágrafo, localizada mais ou menos, defendendo o ponto de vista do meu autor. Em relação à argumentação, nós temos um termo em língua portuguesa que nós chamamos de modalizadores. Então, é através da oralidade, eu transmito isso na escrita. Então, no processo de aprendizado, tecnicamente, a criança aprende primeiro a falar, depois a escrever, né? É mais ou menos isso. Os modalizadores são características da linguagem falada, da linguística e na escrita, demonstrando e reafirmando o ponto de vista do autor. Ele traz alguns argumentos, então, o argumento de autoridade, quando eu tenho uma pessoa responsável e referência no assunto. Por exemplo, o Mário Sérgio Cortella é uma pessoa estudiosa, um filósofo brasileiro estudioso na parte de administração, por exemplo. Se eu for falar desse tema, eu poderia citá-lo se estiver condizente com o meu texto. No caso de argumento de raciocínio lógico, ocorre quando o autor, em sua argumentação, utiliza relação de causa e consequência. Eu faço um conector aí, um paralelo, ok? Já falei dos modalizadores. Dentro da estrutura gramatical de vocês, nós vimos uma construção relacionada à transitividade verbal. Nós revimos a transitividade verbal. Então, verbos intransitivos são verbos que não precisam de complemento, são verbos com sentido completo, ok? E verbos transitivos, que são aqueles que precisam de um complemento, precisam de um objeto. E tem dois tipos de transitividade, duas transitividades. Então, o transitivo direto, que passa direto, não tem preposição entre ele e o objeto, e o transitivo indireto, onde precisa de uma preposição nesse objeto, nesse complemento do meu verbo, ok? De novo, se você ainda tem dúvidas sobre preposição, conjunção, oração coordenada, sindética e assindética, procura no canal, tem videoaula que eu já gravei sobre esses assuntos, tá bom? Mas recapitulando, preposição é um conector entre um termo, entre uma palavra e outra, um termo e outro. Por exemplo, copo de suco, copo, eu preciso conectar com o suco, né? Fica muito amplo se eu falar copo, suco, né? É uma argumentação primária aí, né? Sem uma estrutura vocabular. Quando eu introduzo a preposição, eu conecto esses dois termos, ok? Então, vamos lá. E aí eu chego na regência de alguns verbos. A regência, então, é eu identificar o meu verbo, o verbo é o regente, e eu preciso saber a transitividade para saber qual é o termo regido ali, ok? Então, nada mais é do que eu identificar a transitividade e conectar esse objeto. Vou dar um exemplo aqui. Vamos pegar o transitivo direto. Meu pai comprou um livro. Então, meu pai seria o sujeito, comprou aí o meu verbo transitivo direto, porque não tem preposição, e o meu objeto direto, um livro, que é o que complementa
a minha compra, o que eu comprei, ok? Para quem não acompanhou, o exemplo está aqui do lado, vou destacar depois para vocês agora. Aqui tinha um texto, né? Vai ser falado sobre isso. E aí ele fala de complemento verbal. Pronome oblíquo é aquele que denota ou complementa, denota da ideia de, ou complementa o termo, ok? Funciona como coesão textual. O que é ser um texto coeso textualmente? É um texto que evita repetição. Quando eu falo em pobreza vocabular, eu falo de uma pessoa que não tem uma construção textual muito elaborada e fica assim: Beatriz escreveu um livro, Beatriz escreve muito bem. Beatriz cresceu muito bem porque escreveu muitos livros. Então, quando eu falo em coesão, ela evita essa repetição. Beatriz escreveu muitos livros, ela escreve muito bem. E por isso, existem publicações de muitos livros, possuem publicações de muitos livros, ok? Se você tem dúvida de pronome oblíquo, dá uma revisada, uma pesquisada, porque você vai ver que não é tão complicado. Ele realmente denota outra palavra, então dá a ideia de, volta a ideia de outra palavra ou complementa um termo, ok? Sobre a regência dos verbos, nós vimos um pouquinho então dos verbos que são frequentemente usados, que têm umas regências mais simples do dia a dia. Quando eu tenho a primeira coluna aqui da minha apostila, apresento o verbo, então, agradar, agradecer, aspirar, assistir, obedecer e visar. A segunda coluna, eu trago o tipo de transitividade. Lembra que eu falei que para saber a regência eu preciso identificar a transitividade do meu verbo? Então, seria transitivo direto e a terceira coluna, transitivo indireto. Agradar é um verbo que precisa, quem agrada a alguém, faz de agrado para alguém. Esse azinho com crase quer dizer para, né? Agradar para a namorada, fazer um agrado para a namorada. Por isso, transitivo indireto dentro da regência que precisa de um complemento, de uma preposição. Agradecer. Quem agradece, agradece a alguém. Eu preciso agradecer a alguém, ao amigo, à amiga, ok? Por isso, precisa de preposição. Aspirar. Vocês perceberam que na apostila tem duas lacunas aí, duas colunas. Uma de aspirar de inspirar e uma de aspirar de desejo. Então, quem inspira de aspirar o desejo, né? De aspirar, aliás, de respiração, de sentir, não precisa de preposição nessa regência. Então, aspirar, o perfume, o artigo não é preposição, ok? Quando eu falo em desejar, em aspirar, em desejar algo, em querer muito, quem deseja, deseja algo, alguma coisa. Quem deseja, deseja aspirar a uma promoção, a um conhecimento, ok? Então, precisa desse conector. Assistir também tem duas explicações aí, de ajudar e de presenciar. Então, quem ajuda, no caso de ajudar a assistir, assistiu o doente, assistiu é cuidar, ok? Ou é artigo, não é preposição. Por isso, a minha regência de assistiu com o meu regido, que é doente, aí ou doente, não tem preposição. Quando eu falo de presenciar, então assistir ao filme, quando eu falo ao, é preposição. Ele precisa desse conector, porque assistir filme ficou muito sem conexão, né? Eu preciso conectar. Lembra que quando eu conecto o verbo, o regente, com o meu regido, com a preposição, a minha transitividade do meu verbo, ele é transitivo indireto. Quem obedece, obedece a alguém. Então, precisa conectar, né? Não é direto. Ele tem que ter. Quem obedece a pai, obedece pai.
Obedece, pai. De novo, vocabulário primário lá, sem conector, sem estrutura vocabular. Então, obedecer aos pais, obedecer aos responsáveis. Aos é preposição. Visar, de mirar, e visar, de pretender. Visar, de mirar, visar o alvo, enxergar o alvo, ok? O é artigo definido, não é preposição. Pretender visar ao sucesso, galgar, caminhar ao sucesso. Quem caminha, caminha a algum lugar, percebe? Então, se eu já tenho essa estrutura bem elaborada, eu entendo a transitividade, aí eu vou entender, logicamente, a regência do meu verbo. Quando nós perpassamos, então, por essa matéria, nós vimos também a construção lá no projeto de escrita da dissertação escolar, onde nós analisamos, então, os parágrafos, né, sendo o primeiro a introdução, o segundo a tese, do terceiro ao sexto, desenvolvimento, e os últimos abordam a conclusão da nossa escritora. Nessa unidade, nós fizemos, então, essas abordagens. Ressalto novamente, se você ainda tem dúvida com conjunção, com preposição, com oração, oração coordenada, dá uma olhada nas nossas videoaulas no canal, já tem um material complementar para você. Foi disponibilizado pelo Positivo On também material complementar, pelo Clasap, material em PDF. Então, seja protagonista dos seus estudos, realize os estudos em casa, venha conosco, até a próxima videoaula. Obrigada, um beijo, tchau!